isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, programa itinerante ainda, estamos aqui na Cravo e Canela, então vocês verão que tá verão praticamente, né? Tá muito sol sobre o nosso rosto, então eu espero que vocês entendam, mas é lindo demais esse lugar. E o nosso convidado de hoje é Bolivar Pimenta Júnior. Bolivar, um prazer tê-lo comigo. Prazer, que bom estar aqui, muito uma honra estar aqui com você, Camila. Nossa, eu gostaria que você se definisse para o público, contasse quem é você. Bom, gente, meu nome é Bolivar Pimenta Júnior, sou especialista e mestre em ortodontia, professor de pós-graduação em ortodontia no estado de São Paulo, todo o Brasil praticamente, e um pouco na América Latina e Central. Estou entrando um pouco nesse meio acadêmico aí, mais para o lado latino, né? Tem uma procura muito grande também. E sou clínico, atendo, né? Tenho consultório, a gente atende também num centro de reabilitação, que é interessante também para a gente. Então é isso. O que você acha, Bolivar, que a ortodontia hoje pode oferecer para as pessoas? Olha, Camila, hoje a ortodontia evoluiu de um tanto que é exponencial a quantidade de informação e técnica que tem hoje no mercado em relação, vamos colocar aí 5 anos. Dentro dos últimos 5 anos ela explodiu em relação à tecnologia e ofereceu o que tem de melhor para os pacientes hoje. A diminuição de casos cirúrgicos, a recuperação de reabilitação oral nos pacientes aumentou assim exponencialmente dentro do mercado. Então você tem uma variedade enorme de aparelhos e técnicas diferentes e alternativas de tratamentos que antigamente se restringia a um tratamento de você fazer uma correção dentária simplesmente, né, um alinhamento dentário, ou então casos mais severos, casos cirúrgicos. Não difere ainda da cirurgia, mas o limite da compensação dentária aumentou assim vertiginosamente. Ou seja, o que a gente percebe, então, é que é funcional também, não é só para estética, gente. Hoje em dia, a ortodontia, ela nos traz funcionalidade, sim, não é verdade? É verdade. E por quê? Explique para o pessoal de casa. O que acontece muito com a ortodontia, né? Muita gente pensa que a ortodontia vai fazer uma parte somente estética, né? Mas, ó, uma parte. Hoje, as pessoas, elas estão querendo cada vez mais, porque vocês vão descobrir aí em casa que o nosso sorriso é o cartão de visitas. Com certeza. É o principal fator. O que chama mais atenção no rosto de uma pessoa é o sorriso. É o primeiro ponto que a pessoa vai avaliar um rosto de uma pessoa é o sorriso. Mas a funcionalidade? Primordial, e ela aumentou, melhorou muito nesses últimos 5 anos. Muitos pacientes têm dor, relatam problemas, cefaleias, dor na nuca, pescoço e problemas dentários, que perdeu um dente e aí os outros dentes vizinhos se movimentaram e acaba que você não tem como recuperar esse espaço. Então você precisa da ortodontia para ajustar isso. E se você deixar, pode acarretar em perder mais dentes por conta desses fatores, sensibilidades, o estresse de hoje, né, a vida corrida, então tem um apertamento, o bruxismo, os desgastes, né, dentários que você tem por conta desses fatores do mundo de hoje, que é o estresse, a correria, a ansiedade, tudo em cima da hora, tudo correndo. Então isso tudo acarreta outros problemas e que a ortodontia pode te ajudar e tirar você desses detalhes que podem ser fundamentais aí para uma qualidade de vida. E a idade, o que está acontecendo hoje em dia? Porque antigamente não, né, gente? Mas os nossos filhos vão crescendo e nós vamos vendo os dentinhos já ali que está precisando e já leva. Mas os pais estão com os dentes totalmente assim, às vezes não tão estéticos e às vezes até funcionalmente doloridos, com vários problemas que o Dr. Bolivar, meu conhecido há anos, nos traz, né? Qual a idade? Em primeiro lugar, para os pequenos, que eles já podem. Olha, um fator importante que nós fazemos uma campanha muito forte em cima disso com relação à idade, de 5 a 7 anos, é primordial que leve no seu ortodontista para ele fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes tem um detalhe pequeno que passa desapercebido
e ali pode ser funcional e um problema que futuramente pode acarretar sérios danos ao paciente. E ali você tem uma prevenção. Não que você vai ter que colocar aparelho em todo mundo com 5, 6 anos, mas você pode fazer um acompanhamento, direcionar o crescimento desse paciente. Às vezes ele está com uma diferença de crescimento entre maxila e mandíbula, e aí você intervindo quanto antes, você tem uma prevenção de você evitar um caso cirúrgico futuramente. Bacana você ter dito isso. Bacana, Bolivar, ter nos dito isso, sabe? Porque o Tomás, meu filho, ele estava crescendo prognata, ou seja, sabe quando a mandíbula, ela é o contrário de retrognata, que é para trás, né? Então, quando o profissional viu, e ainda ele é tenro, né? É uma criancinha, mas ele já teve olhar de lince e falou, olha, mãe, falou, mãe, porque ia ter que ser uma máscara para dormir. Chorei, Bolivar. Chorei, é duro para a mãe. É duro. Realmente é um aparelho um pouco agressivo, mas ele é fundamental. Ainda é o melhor aparelho para esse tipo de problema, que você tem uma restrição de crescimento mandibular, que você segura um pouco essa mandíbula, não deixa ela crescer muito, e você avança a maxila. Então esse tipo de aparelho, chamado de máscara facial, é um aparelho primordial quando você intervém na idade correta, na fase de crescimento, no início do surto de crescimento puberal desse paciente, você tem uma resposta imediata, questão de 6 meses está corrigido. Foi isso, e para que não exista também, gente, o bullying. Porque na minha época, como diz, né, na igreja, tinha que usar um aparelho que era aqui inteiro. O extrabucal. E a pessoa ia para a escola, existia, né, como é que chama? Freio de burro. O freio, né? Então precisa, eu acho que o profissional ele já sabe, já é estudado para fazer com que essa correção seja feita na casa, para não ter o bullying, né? Sim. E não vá para o hospital. Sim, esse porque é se um não ponto tivesse crucial. corrigido, explica Com isso. Com certeza. Porque quando você tem uma direção de crescimento diferente entre maxila e mandíbula, vamos voltar assim, um padrão de normalidade. Uma pessoa que tem um crescimento harmônico, padrão, ela vai crescer proporcionalmente maxila e mandíbula. Quando ela tem uma discrepância esquelética, que nós chamamos, a mandíbula cresce mais, no caso do Tomás, cresce mais a mandíbula do que a maxila, a mandíbula vai aumentando cada vez mais, chegando a um ponto que você não consegue compensar esse problema mais esquelético. E aí ele vai esperar dar 18, 19 anos e vai para uma cirurgia ortognática para fazer essa correção. Logicamente que hoje melhorou muito também, né, a questão da cirurgia. Tem casos tratados com 15 dias depois de feita a cirurgia, está trabalhando livre, sem problemas e excelentes resultados. Mas se puder evitar, porque você vai partir para um hospital, você vai ficar internado, então você tem um procedimento mais agressivo, né? Então você pode fazer na prevenção, levando seu filho, sua filha, uns 5 a 7 anos, para fazer uma avaliação. Não necessariamente vai intervir, mas eu tenho vários casos acompanhando, desde os 6 anos, aí com 9, 10, olha, está na hora de intervir. Ou então com 7 anos, olha, vamos intervir já porque é necessário. E aí você tira essa pessoa com um procedimento cirúrgico mais invasivo futuramente. E por que, gente? Mistério se faz contar para vocês que existe o bullying dessas crianças que não foram ver esse problema. Os pais não as levaram a ver o problema. Na minha época, tinha um menino que ele era chamado de caixa de engraxate, porque ele era extremamente prognata. Então não pode, tem que corrigir isso bem antes. Não é assim, Bolivar? É verdade. Agora uma coisa também, a gente está falando das crianças. Certo. Porém, a busca pelo sorriso perfeito, a estética, está batendo muito grande, não é, nas pessoas? Muito. Os adultos estão procurando. É muita gente procurando. Até qual idade? Não tem limite de idade. Não tem? Não tem limite de idade. A gente sempre, dentro do nosso meio, né, dentro do nosso meio acadêmico, a gente sempre comenta com os alunos, olha, tem dente, tem ligamento periodontal que faz sustentar o dente no osso, e tem osso, o dente anda. Então você consegue fazer. Lógico, tem limitações por conta da idade, recuperação tecidual, a quantidade de osso que tem para movimentar esse dente, mas você movimenta. O paciente de 50, 60, 70 anos, você pode colocar o aparelho tranquilamente. Mas então uma dúvida que eu tenho, o pessoal de casa também deve ter. Vamos supor, eu usei aparelho na minha vida 3 vezes distintas. Certo. Contenção móvel. Uhum. E ele caminhava, voltava. Sim. Agora, a última vez eu coloquei a contenção fixa, Sim. intra Sim. dentária. E aí ele ficou mais sossegadinho.
Parou um pouquinho. É isso mesmo? A gente sempre brinca com isso daí. Enquanto você for vivo, o dente vai andar. Vai? Vai. O dente vai andar. Como Em é que algum você, momento. não tem como fazer? Tem mastigação, tem envelhecimento, você tem utilização, Perda tem os óssea. desgastes, perda óssea, tem uma série de fatores. Tá. O seu rosto com 20 anos é um, 40 é outro, 60 é outro. A dentição, por mais que ela seja menos acarretado menos problemas, ela ainda movimenta. Por ser óssea. A Por gente ser perde capital, né, gente? Colágeno, tudo. Então aí. você acaba tendo movimentação dentária involuntário. Então a média do ser humano para fazer um tratamento ortodôntico é em média 3 vezes na vida. Durante a fase de crescimento, na dentadura permanente jovem, que a gente chama dentadura, parece dentadura, mas o nome correto é dentadura. A nomenclatura correta é dentadura mesmo. A dentadura permanente jovem, quando nasce todos os dentes permanentes, e depois na fase adulta. Eu usei todas. Tem pessoas, isso é uma média, tem pessoas que utilizam mais vezes por conta de discrepâncias esqueléticas, aí tem que trabalhar mais. A gente trabalha, quando tem discrepância esquelética, a gente fala isso, a maxila é maior que a mandíbula, ou a mandíbula é maior que a maxila, independente dos dois fatores, não está coordenado. O que acontece? A gente vai tratar dentariamente compensando esse problema. Então a gente joga um dente um pouco mais para frente, joga o inferior um pouco mais para trás. Isso é chamado de compensação dentária. Essas compensações dentárias, existe um risco de você ter recidiva, que é voltar um pouquinho. Voltar como era não volta mais, mas voltar um pouquinho sim. Existe esse risco com todo mundo. Basta você estar vivo. Ou seja, são pessoas que estudam para fazer realmente, né, esse delineio da nossa boca, de como vai ser daqui por diante, quando você começa até depois. E nós vamos fazer uma paradinha, porque eu tô vendo um bem TV aqui, coisa mais linda. Vitor, não tire isso, nosso editor. E daqui a pouco nós voltamos com o Bolivar nos contando um pouquinho sobre a evolução dos aparelhos, dos brackets sem borrachinha, só o alinhador. Daqui a pouco.